suspeito que violência seja agora cada vez mais uma palavra moderna. Ela não significava o que significa hoje, com toda a sua extensão semântica, antes do começo do século XX. Os sociólogos, os historiadores, os filósofos contemporâneos geralmente procuram, no seu sentido etimológico, a raiz do seu sentido moderno. O exercício pode se configurar inútil porque é anacrônico. No seu sentido antigo, violência tinha significado mais neutro e menos carregado, seja como vice, força, guerra, seja como potestas, poder, domínio. Os dois significados andavam juntos, sem maiores problemas. Suspeito também que, ao contrário do que pensam esses meus colegas, o sentido da palavra não só não deve ser encontrado antes da modernidade, como se acha, na verdade, ainda em plena construção. As questões a que a palavra atualmente faz referência nada mais tem a ver com o sentido antigo. Walter Benjamin talvez tenha sido o primeiro a chamar a atenção para o movimento de ocultação da violência que funda o direito, violência mítica, por meio das violências que o direito quer controlar e punir. A disputa do sentido de violência, se unicamente restrita ao exercício da força, ou se abrangente, por exemplo, para alcançar o Estado e a estrutura social, como defendeu Galton, é parte dessa construção moderna e dessa promessa de que a palavra seja entronizada em conceito. Construir um sentido para a violência, na atualidade, é parte inelutável de sua recusa ética. Em uma linha antecipada por Immanuel Kant, é parte da promessa moderna de paz eterna. É contra a violência, em qualquer de suas acepções, que se ergue a moderna construção do sentido da palavra. A própria palavra violência só aparece nas línguas latinas e anglo-saxãs entre o século XIV e XV, inclusive na língua portuguesa. Assim, Pascal pôde dizer nas provinciais que as injúrias dirigidas a ele pelos jesuítas são uma estranha e longa guerra, esta em que a violência tenta oprimir a verdade. Para Wilhelm Schimper, autor de um dos mais importantes estudos da violência na atualidade, na linha da intuição de Benjamin, a oposição entre violência e protestas acompanha a crescente legitimação do exercício da violência pelo Estado, empurrando o sentido negativo de violência para a sociedade civil. É a força da protestas que define crescentemente a violência. A disputa do sentido torna-se também uma disputa de legitimidade. Na língua alemã, a dubiedade da palavra Gewalt se mantém, ora significando poder, ora significando violência no sentido de forçar, agredir, coagir, impor, mas deixando espaço para que Macht signifique, sem dubiedade, poder. Entretanto, ao definir Macht, já no século XX, Max Weber volta a reunir os dois sentidos. Toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Mas reconhece seu caráter amorfo. Na introdução ao Dicionnaire de la Violence, publicado em França há 3 anos, com mais de 1.500 páginas, Michela Marzano, sua organizadora, reconhece a multiplicidade de sentidos do termo, suas ambiguidades e dificuldades semânticas. Talvez por isso, o único verbete que falta no dicionário é o verbete violência. O dicionário inteiro é o próprio verbete. Pretendo examinar nesta conferência alguns aspectos teóricos que estão implicados na recente emergência da violência como objeto distinto na literatura sociológica e os problemas que essa distinção coloca para os estudos que, especialmente nos últimos 10 anos, vêm enfrentando o tema como passível de merecer tratamento teórico específico e diferenciado no âmbito da teoria social. Como se sabe, um movimento recente de livros e artigos nos últimos 10 a 15 anos vem tentando transformar a violência em tópico distinto e merecedor de investimento próprio, digno da teoria social. Enfrentar as dificuldades analíticas envolvidas
tem também interessado pesquisadores de diferentes áreas. Ainda que admitam as dificuldades conceituais envolvidas, esses estudos continuam a insistir na fecundidade de tomar a violência como passível de tratamento teórico. Referi-me também aos 15 anos de minha tese de doutorado à escassez teórica nos usos da violência nos discursos sociológicos, ao intitular um dos capítulos iniciais com a expressão conceitos exíguos, objeto pleno. No entanto, como tratarei mais à frente, não creio que se possa construir um conceito abstraindo todas as suas formas. Quando usamos a palavra violência, é o sentido da agressão física o que primeiro nos vem à cabeça, especialmente de uma ação unilateral que envolve a possibilidade ou a ameaça de resultar em ferimentos ou em morte. Não parece haver dúvidas quanto à ligação semântica entre violência e agressão física ou moral. Esse é o sentido que parece amplamente consensual e evidente. Mas para a sociologia, que nasceu discutindo determinantes sociais dos conflitos, dos crimes e da guerra, a questão sempre foi como isolar do conceito os determinantes sociais da interação agressiva, ou que produz efeitos opressivos. Como separar, por exemplo, a dominação de classe ou a coercitividade policial do Estado do conceito de violência? Toda a discussão aqui está contaminada por uma problemática moral, do mesmo tipo daquela que pode recorrer à violência justa, se lhe parecer que é o caso de fazê-lo. Escrevi há 15 anos que a violência não era um conceito e dificilmente viria a ser por uma razão que me parece ainda hoje muito clara. É uma categoria que, quando deixa de ser meramente constatativa, e nesse caso polissêmica, torna-se necessariamente performática, normativa e acusatorial. Quase sempre não descrevemos nem explicamos nada quando recorremos em nosso cotidiano à palavra violência. O uso da palavra acusa um acontecimento e, no mesmo ato, reclama-lhe uma ação contrária. Se o uso propõe a ação violenta, logo uma justificativa lhe é cobrada. Na modernidade, ninguém pode gostar da violência. É um anátema para quem a elogia ou para quem busca apenas compreendê-la sem condená-la. Por recobrir um sentido negativo, a sua polissemia potencializa a impossibilidade de contê-la num enunciado do tipo constatativo. O mais das vezes é usada em enunciados performativos, mesmo em pesquisas e estudos sociológicos. Outra questão importante quando se trata de violência é a das suas diferentes formas e do problema da equivalência. Todas as formas de violência são equivalentes ou não? Estruturas de violência equivalem à violência individual? Há violência justa e violência injusta? Assim como se pode discutir se há guerras justas e guerras injustas, como fez Michael Walzer. Mais do que isso, se o adjetivo violento pede um sujeito, o que pede o substantivo violência? Como fazer o substantivo operar analiticamente sem que ele seja tomado, ainda que impensadamente, como sujeito? A violência tem tais características. A violência é isso, a violência é aquilo, a violência tomou conta da cidade, a violência chegou ao nosso bairro. Em todas essas acepções, há uma sugestiva reificação de processos sociais que incorporam agressão física ou moral, opressão, excesso de poder, crueldade, enfim, uma pletora de ações negativas que parecem ter em comum o que vem sendo chamado atualmente de desumanização do outro, mas cujo sentido nuclear é a de um atentado à integridade física ou à dignidade de um ser, e não apenas do ser humano. Ora, é este mesmo movimento intelectual o que está definindo a violência como uma substância, com suas múltiplas manifestações, ou como uma inteléquia, com seus inúmeros avatares, por oposição a uma outra substância idealizada como a boa humanidade ou o bem comum. Em seu muito bem argumentado livro, Wilhelm Schinkel relaciona os paradoxos contidos dos variados usos do termo violência nas ciências sociais. A lista de 10 antinomias é impressionante. A
A violência rompe com a ordem social ou a violência constitutiva da ordem social? A violência é um problema social ou a violência é uma solução padronizada para os problemas sociais? A violência é uma forma puramente destrutiva da socialidade ou a violência é uma forma positiva da socialidade que faz as pessoas se unirem? A violência é uma forma de lidar com a contingência ou a violência é uma forma importante e fonte de contingência? A violência rompe com as normas ou a violência reforça as normas? A violência é uma situação visível ou a violência é um processo oculto? A violência do Estado é reativa em relação à violência ilegítima ou a violência do Estado é ativa em distinguir violência legítima e ilegítima? Violência é um processo social significativo, cujo sentido é posto num referente externo, ou a violência é um processo social caracterizado exclusivamente pela autorreferência? A violência repele ou a violência atrai? A violência é um meio para um fim ou é um fim em si mesmo? A questão que vem sendo tratada nos últimos anos em livros e artigos parte de uma constatação. Como pôde a violência não ter se tornado um dos tópicos mais importantes da teoria social até agora? Como explicar que a violência só veio a merecer tratamento específico por parte de sociólogos, antropólogos e cientistas políticos nos últimos 10 ou 20 anos, quando sabemos que Karl Marx, no Manifesto Comunista, a havia considerado como parteira da história e Max Weber a tivesse nada contra em seu conceito de Estado? Temas tão diversos que podem incorporar diferentes modalidades de violência, como os conflitos sociais, os chamados comportamentos desviantes, as criminalidades, as guerras, a violência política, o terrorismo, a exploração colonial, a opressão nas relações de trabalho, o imperialismo, ocupam alguns dos principais comitês de pesquisa das associações científicas internacionais de ciências sociais, mas jamais a violência. Esse substrato presente em todas elas ganhou estatura teórica própria e tratamento diferenciado. É como se a violência tivesse um significado unívoco ou óbvio que dispensasse construção conceitual. Mesmo quando se reconhecia seu caráter polissêmico, a violência continuava a operar como algo taken for granted nos discursos sociológicos. Quando compareceu em alguns ensaios, ao longo dos últimos 120 anos, a violência foi geralmente tratada de forma naturalizada como agressão letal unilateral e intencional, seja como principal contraponto ao poder ou como excesso de poder, Hannah Arendt, ora como sua extensão, Max Weber, ora em oposição à linguagem, Ulrich, ou à ação comunicativa, Jürgen Habermas, seja em contradição com a civilidade, Norbert Elias, mas sempre sob forma negativa e contrafactual. Não é surpreendente, por isso mesmo, essa ausência da violência como um dos tópicos centrais da teoria social do século XX? O que pode haver de sintomático nessa falta? Examinaremos, a partir das contribuições de alguns autores, o crescente investimento teórico que nos últimos anos vem sendo feito para constituir a violência como objeto digno da teoria social. Nesse sentido, minha própria contribuição vem juntar-se a esta apresentação na medida em que atomo o meu ângulo de leitura e de crítica dessas contribuições. Resumidamente, desenharei alguns de seus aspectos mais tortuosos que colidem com as contribuições aqui tratadas. Se antes não lhe havia um lugar garantido nos tratados e compêndios de sociologia e antropologia, subsumida a temas como conflito social, economia e crime, ou escandida para outras disciplinas como a psicologia, a psicanálise e as neurociências, agora começa a tornar-se cada vez mais difundida a necessidade para a pesquisa empírica de uma qualificação conceitual dos usos da palavra violência, ou mesmo da possibilidade teórica de uma sociologia ou de uma antropologia da violência que enfrentem a complexidade conceitual do termo. Não se pode dizer que, por lhe faltarem teorias sociológicas adequadas, o tema da violência não seja propriamente sociológico. Os chamados pais fundadores referiram-se em vários contextos a dimensões da violência, não necessariamente questionou, mas jamais a abordaram como um tópico a merecer tratamento teórico específico
ou mesmo a tomaram como objeto distinto a ser construído. No mais das vezes, usaram o termo no seu sentido comum, seja para designar o recurso direto à força física e às suas extensões técnico-sociais, força muscular disciplinada, armas, exércitos, polícias, forças armadas, ou suas performances sociais, conflitos armados interpessoais, intergrupais, guerras, rebeliões, revoluções, atentados, genocídios, etc. Como em Marx, Weber ou Zinner, ou as formas simbólicas, rituais, de reprodução da coleção social em diferentes instituições, como Durkheim. Nenhum dos pais fundadores, entretanto, considerou necessário enfrentar teoricamente o tema da violência para além da esfera normativa de senso comum em que está submerso. É possível que a sensibilidade teórica para o tema ainda não tivesse alcançado a importância que parece ter ganhado posteriormente, com a consolidação dos regimes democráticos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América, de um lado, e por outro, com a trágica experiência das duas guerras mundiais, do totalitarismo, do Holocausto e da ameaça nuclear durante a Guerra Fria. Não é exagerado dizer, e é disso que tratarei aqui, que o sentido da violência é uma função da expansão da sensibilidade moral que lhe define este mesmo sentido. O que parece ser uma tautologia não é, pois que a violência torna-se nas democracias contemporâneas uma forma central de acusação social. Se a violência interpessoal passara, principalmente após o século XVII, a ser criminalizada e processada judicialmente por um Estado que progressivamente aumentava o seu monopólio da violência legítima, por outro lado, a violência coletiva, especialmente as guerras, começam a tornar-se um problema com o movimento pacifista do início do século XX. A repugnância moral e a rejeição política que se desenvolverá sob a forma moderna da violência começa com a Grande Guerra, mas ainda no intervalo entre guerras, o apelo legítimo à violência continuara em pauta, principalmente nas agendas revolucionárias e contra-revolucionárias e no chamado patriótico à guerra. A disputa pelas condições de sua possibilidade como recurso político legítimo continua ainda hoje, ainda que perdendo sustentabilidade crescente na chamada opinião pública. Os livros revolucionários de Lenin e Sorel, de tão grande influência, publicados na primeira década do século XX, tratam do mesmo modo da violência como recurso para a mudança social, com a mesma naturalidade com que tratam também da via parlamentar. O problema que se colocava não era exatamente uma problematização moral do uso da força, mas sua oportunidade ou eficácia, a sua necessidade ou não, num contexto em que a via parlamentar aparecia como incapaz de levar às mudanças sociais preconizadas. No mesmo sentido que Clausewitz atribuiu à guerra, como a política por outros meios, também aqui a questão da repugnância moral à violência, o tema da nossa atualidade, não era a questão principal. A avaliação do recurso à violência era inteiramente política quando se tratava da luta contra o colonialismo, como na obra de Frantz Fanon e em sua repercussão na obra de Sartre, ou antes na luta pelo socialismo, como, aliás, ainda hoje, pelos Estados e por organizações nascidas de lideranças militares, como a OTAN. O mesmo se deu, inclusive, quando se tratava de criticar o terrorismo anarquista do início do século XX, interpretado como ineficaz e contraproducente, mas raramente como moralmente reprovável. O que na violência interpessoal ou intergrupal produzia maior reação moral era o que já estava sendo criminalizado na lei. O conflito podia, ou até mesmo devia, incorporar o recurso à violência como decisão racional, ou sob forte emoção, ou justificadamente em defesa da honra, de ideais ou da própria vida. A lei atenuava em toda parte esses casos, mas foi o reforço da violência estatal que permitiu não só a criminalização da violência privada, como também um fortalecimento sem precedentes da capacidade de destruição em massa do Estado moderno. As duas coisas não podem ser separadas, embora uma tenda a ocultar a outra, como chamou a atenção Anthony Giddens. Para Weber, cuja sobriedade teórica é reconhecidamente antinormativa, a violência só se torna um problema
com a expansão do mercado e do capitalismo. Para ele, o princípio do mercado puro é antagônico ao pragma da violência. O princípio puro do mercado é, nesse sentido, justamente o contrário do ethos guerreiro. Por isso mesmo, é preciso que a violência fique contida no Estado e que o ethos guerreiro fique reservado e contido exclusivamente nas Forças Armadas. Mas mesmo quando se desenvolveu plenamente o monopólio legítimo da violência pelo Estado, o emprego privado da violência física continuou sendo uma possibilidade de escolha legítima para a resolução de conflitos interpessoais ou intergrupais, ainda que fora da lei. Já o recurso à violência para fins políticos passou a buscar justificação ideológica ou a pleitear a sua legitimidade ou a negar ao Estado que a criminaliza a legitimidade útil para fazê-lo. Do mesmo modo, a violência estatal e as guerras tornaram-se também objeto de disputa de legitimidade. Este é o ponto mais conhecido e mais debatido sobre a violência desde o fim da última grande guerra. A emergência do significado da guerra como violência, mesclando dimensões instrumentais e expressivas, é dependente da emergência do protesto pacifista contra a guerra e do avanço, no final do século XIX, mas principalmente na primeira década do século XX, de uma forma de humanismo político desconhecida das gerações que lutaram pela afirmação dos Estados nacionais nos séculos XVIII e XIX. É absolutamente anacrônico estender para antes de meados do século XIX o significado atual de violência, que as guerras atuais passaram a representar para a maioria dos povos. Como bem observou Norbert Elias, foi a rejeição crescente a práticas de coação física e humilhação moral pelas instituições sociais, família, escolas, quartéis, prisões, asilos, que as construiu e, ao mesmo tempo, como práticas violentas, como violência em um sentido negativo. O significado de violência não lhes foi anterior, mas foi sendo produzido à medida que tais práticas foram acompanhando o sentido de uma negatividade crescente das guerras e do uso até então natural e legítimo da guerra e da resolução de conflitos pela força. A questão moral, então, disputada não era sobre o emprego da violência, era sobre quem tomara a primeira iniciativa de atacar o outro ou sobre a justificativa desse ataque. Era a iniciativa da ruptura que passava a ganhar sentido negativo, preparando a passagem semântica para uma definição da violência como agressão unilateral. A difusão do sentido de violência para um número cada vez maior de ações e comportamentos acompanha o mesmo processo civilizatório que se definiu como de diminuição da violência. Nesse aspecto, e paradoxalmente, ao contrário do argumento de Elias, hoje há mais violência que no passado, simplesmente porque hoje há muito mais ações e práticas interpretadas ou rejeitadas moralmente como violência do que no passado. Como grande parte do que é considerado socialmente violência passou a ser, na modernidade, criminalizado pelo Estado, detentor legítimo do monopólio do uso da violência, basta comparar os códigos penais de 1 ou 2 séculos atrás com os de hoje para se verificar que hoje há muito mais violência que no passado. Não é por acaso que as várias histórias da violência publicadas até agora, como a de Jean-Claude Chesnais, a de Ted Gur, a de Steven Pinker, a de Spirenburg, unânimes em reconhecer o declínio da violência na modernidade, tratam unicamente de homicídios e geralmente abstraindo-os de guerras, revoluções e regimes totalitários. Shinisa Malezevich, que publicou recentemente um importante livro sobre o tema, Sociology of War and Violence, em 2010, chama a atenção para os paradoxos envolvidos nos argumentos e para as evidências empíricas e historiográficas que contrariam, inclusive, parte das teses sobre o processo civilizatório defendidas por Elias. Argumentos ainda mais ásperos são sustentados contra a tese do declínio da violência na modernidade por sociólogos reconhecidos internacionalmente como Zygmunt Bauman e Michael Mann. Para eles, por exemplo, o genocídio é um produto direto de condições que só passaram a existir na modernidade. 3 dossiês publicados nos últimos anos
buscam pela primeira vez, de forma sistemática, enfrentar a questão de se é possível uma teoria social da violência com base em contribuições de autores que publicaram livros sobre o tema nos anos recentes. Um número especial do International Journal of Conflict and Violence, de 2009, reúne 7 artigos de destacados sociólogos em torno da questão: é possível uma teoria geral da violência? No mesmo ano de 2013, 2 números especiais, um da Current Sociology, publicação oficial da ISA, e outro do European Journal of Social Theory, dedicaram-se a indagar sobre a possibilidade da violência vir a ocupar um dos principais tópicos da teoria social contemporânea. Um primeiro problema que pode ser apontado é a necessidade de separar a discussão conceitual da violência daquela que se processa há um século na criminologia, sobre as causas do crime. O aumento contemporâneo da sensibilidade moral à violência foi responsável pela criminalização de praticamente tudo que na interação social pudesse ser interpretado como violência, de tal modo que, com exceção da guerra, no seu sentido convencional, e isso é sintomático e merece atenção conceitual, e do suicídio, hoje praticamente não há violência que não seja criminalizável, e até mesmo crimes não violentos são, muitas vezes, representados socialmente por violências. Quando se diz que todas as violências, com exceção da guerra e do suicídio, são hoje criminalizadas, o sujeito da criminalização, que é o Estado, fica subentendido e oculto, porque é reconhecido amplamente como detentor legítimo do processo de criminalização. Ocorre que, para efetivar a criminalização, o Estado terá que usar da violência. Uma violência legal, uma violência que, sendo legítima, é justa ou assim é representada. Nesse sentido, a contenção da violência só pode ser feita por outra violência. A ideia de que o contrário da violência é a paz, a pacificação das relações sociais, oculta a enorme necessidade de violência por parte do Estado para conter a outra violência, a ilegítima, a ilegal, aquela contra a qual o Estado detém o monopólio da violência legítima. Há um problema, entretanto, em toda essa construção que passa despercebido quase sempre. A paz ou a pacificação depende do exercício de uma violência contra a outra, não importando agora se uma é justa e a outra não é, pois é da disputa dessa legitimidade que se trata quando se discute o conceito de violência. A sua polissemia decorre de um conflito de legitimação quanto a qual violência estamos considerando quando selecionamos um de seus significados à expensa de outro. Outro problema que se coloca para um possível conceito de violência e que decorre do problema anterior é saber se o conceito se refere a uma ação social, e nesse sentido pode ser tão unilateral quanto o sujeito da ação, um indivíduo, um grupo, ou se refere-se a uma interação sem unilateralidade possível, já que não pode ser reduzido ao indivíduo, cujo comportamento passa a ser seu efeito, seu produto. Na interação, a violência não está no indivíduo, mas na ruptura de uma expectativa comum aos participantes da interação. E o problema se acentua se nos perguntarmos se a violência não estaria presente não apenas na interação face a face, mas nas relações sociais estabilizadas por essas expectativas e que se reproduzem como uma estrutura de dominação que só se estabiliza porque ganhou legitimação. Isto é, foi capaz de convencer a todos os seus participantes de que era possível. Aqui enfrentamos um dos problemas mais árduos da teoria social, o de saber se todos os participantes que são competentes na interação o são também no plano das relações sociais estabilizadas sob dominação legítima. E, finalmente, de se saber se o fato de ser legítimo retira dessa dominação qualquer conteúdo de violência, tornando-a consensualmente aceita. O modo pelo qual se lida com esses problemas conceituais que envolvem a violência definirá o rumo que a teoria irá percorrer. Se aceitará se conformar a um sentido estrito para o termo, no limite extremo inferior, restringindo a agressão física intencional a outros, assim, tratando-a como ação social e, portanto, partilhando com o processo de incriminação a busca de seu sujeito
como um indivíduo ou um grupo tomado em si mesmos. Essa direção obrigará a teoria a distinguir entre conflito e violência, e também a distinguir poder e violência, criminalizando todas as formas de violência, exceto a violência legítima do Estado, no controle interno e na defesa externa da sociedade. Ou se, no outro extremo limite, preferirá pôr a violência nas relações sociais estruturadas ou estabilizadas, de modo que a própria legitimidade da dominação caia sobre o mesmo fluxo argumentativo que envolve e iguala opressão, coerção e agressão, postos como condição de reprodução da estrutura social que, por se ocultar na ideologia que fundamenta o direito e o Estado, exclui qualquer legitimidade aos demais possíveis e potenciais portadores da violência. Essa direção obrigará a teoria a recusar um sentido estrito ao termo violência e abordá-lo de um modo tão abrangente que o tornará incapaz de ser criminalizado, seja como estrutura, seja como agência e rebelião. Entre os dois, no plano da interação face a face, restringe-se o conceito ao sentido da agressão física, contingente ou organizada, mas atenua-se a dificuldade quanto à legitimação da violência, tomando comunidade de análise não mais o indivíduo, mas as reações interativas sobre determinados contextos, retirando dele o seu potencial polissêmico. Essa direção tratará a coercitividade das relações sociais estruturadas como suaves, se comparadas à violência como agressão física na interação face a face. A disputa do conceito aparece com clareza retórica e argumentativa já no próprio recorte do objeto. Um exemplo é o esforço de Michel Dworkin para definir o conceito em seus livros sobre a violência publicados nos últimos 10 anos. Dworkin insiste que é necessário tratar a violência no sentido estrito de agressão física intencional, interpessoal ou coletiva, mesmo em suas extensões técnicas. O Estado fica fora. Restringir a reconhecida polissemia do termo ao seu sentido mais usual e de senso comum, o mesmo que é encontrado na literatura em geral, tem a vantagem de evitar os percalços que o significado mais abrangente tem representado para a pesquisa empírica das ciências sociais. Ao fazer, entretanto, sustenta que não há equivalência entre os conceitos de conflito e de violência. Ora, que o sentido dos dois termos não seja o mesmo, já se sabia, mas aqui a questão é outra. Trata-se de negar a equivalência de grandeza, já que para ele os dois conceitos não só não são equivalentes, como até mesmo se opõem. Provém de duas lógicas distintas, inteiramente contrárias. Ele afirma que é preciso reconhecer a necessidade de um novo paradigma da violência com as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais ocorridas mundialmente, principalmente após os anos 70 do século XX. O Estado contemporâneo estaria perdendo cada vez mais, se é que alguma vez o teve completamente, o monopólio legítimo do recurso à violência. A violência como recurso político, que para ele já havia perdido legitimidade na experiência social democrática, estaria refluindo agora em seu sentido extremo para o terrorismo, o crime organizado, as rebeliões juvenis impulsionadas pelo ódio difuso e pelo ressentimento e para a delinquência cotidiana, uma violência sem sujeito ou aniquiladora do sujeito. Para sustentar sua posição, ele carrega a mão numa definição universalista e típico ideal de violência como uma violência sem limites e sem fim, violência pura, incompreensível, violência excessiva, incapaz de justificação, para melhor a contrapor a um conceito de conflito que é, ao contrário, matizado, neutralizado e atenuado, típico idealmente, muito próximo da noção de competição como processo social. É evidente que, assim como o assassinato encerra uma relação social ao lhe pôr fim, também a violência que aniquila o outro extermina o conflito. Mas e a violência que não põe fim ao outro, ou que não extermina o conflito? Essa violência se opõe ao conflito ou é apenas uma das suas formas?
Por que a violência dissolveria necessariamente o conflito, se muitos conflitos dependem de algum grau de violência para se desenvolverem? Nem todo conflito se manifesta como violência, mas são muitas as formas de violência que cabem no conceito sociológico de conflito, já que a violência não é apenas ação ou ação unilateral, mas relação social na qual são construídas as posições de perpetrador e de vítima, o que vem a constituí-las em uma unidade de análise. Isolar completamente a violência do conflito só é possível se fixarmos a violência em seu extremo, no terror absolutamente unilateral e incompreensível. Por que fixar o conceito aí? Por que torná-lo tão extraordinário? Toda a originalidade da argumentação de Dworkheim está baseada na oposição entre a violência coletiva própria à sociedade industrial, que poderia emergir do conflito estruturado, as lutas de classe, por exemplo, e a violência urbana, que nasce da desestruturação do conflito coletivo entre capital e trabalho a partir do processo de desindustrialização dos anos 70, dando margem ao surgimento do terrorismo de extrema esquerda e depois às rebeliões juvenis e à delinquência difusa dos anos 80 e 90, bem como ao reforço direitista do racismo. É esta segunda forma de violência, difusa e radical, que desconhece a negociação ou o acordo, a que interessa ao autor, e o faz propor as hipóteses que desenvolve em seu livro sobre o desafio de um novo paradigma da violência. É também este novo tipo de violência e as novas formas de terrorismo que crescem no século XXI que parecem interessar a atual emergência de estudos teóricos sobre a violência nos últimos anos. Para desenvolver a análise da violência sob o novo paradigma, Dworkheim se viu obrigado a abstrair a violência das relações sociais estruturadas ou da interação social face a face para situá-la nesses indivíduos extremados, nessas subjetividades antissociais, tratadas típico idealmente como antissujeitos, não sujeitos, sujeitos inacabados. Será essa a melhor forma de compreender quem não é, ou não pode ser, ou não quer ser sujeito desse tipo de mundo? A unilateralidade fica evidente quando se pergunta se não haveria violência na produção do sujeito violento, ou, para usar o meu termo, se é possível pensar sujeitos violentos como não sujeitos ou antissujeitos, sem recair no mesmo processo social que produz a sujeição criminal. A dose normativa, nesse caso, a meu ver, ficou muito alta. Em conferência recente na Universidade de Brasília, publicada no mais recente número de Sociedade de Estado, Dworkheim reconhece o perigo essencialista de sua tipologia de sujeitos e antissujeitos e move-se numa direção atenuadora ao enfatizar os processos de subjetivação e dessubjetivação. Ao fazê-lo, entretanto, não cuida de abandonar alguns de seus pressupostos, obrigando-o a permanecer no mesmo circuito argumentativo de prós e contras que levou Randall Collins a criticá-lo em artigo publicado há alguns anos. Coincidentemente ou não, mais ou menos pela mesma época, começaram a aparecer vários estudos no mundo anglo-saxão propondo abordagens teóricas para a incorporação da violência na agenda de tópicos de tratamento sistemático da teoria social. Alguns deles se inspiram em Carl Schmitt e mantêm vivo o debate sobre o caráter essencialmente político das relações entre conflito social e violência, de uma maneira que se afasta bastante das teses de Dworkheim, especialmente sobre a centralidade da subjetividade na definição da violência para a teoria social. Outros buscam, como é o caso de Randall Collins, desenvolver sua abordagem no plano da microsociologia e da interação face a face. Collins, como Dworkheim, tem por objeto a violência física, direta, interpessoal. Também é distinto do conflito, que é um conceito mais abrangente, mas considera que toda violência é uma forma de conflito. Haveria gradações de situação que levaria o conflito a se tornar um confronto violento, embora não necessária ou automaticamente. Ao contrário de Dworkheim, entretanto, sua abordagem não parte do sujeito ou do ator, mas da interação, que ganha assim autonomia frente aos determinismos sociais e culturais que produziriam um indivíduo violento.
critica, assim, o que chama de mitos sobre a violência, geralmente reproduzidos pela mídia de entretenimento, como pensar que a luta é contagiosa, envolvendo crescentemente outras pessoas. O seu principal argumento é que, ao contrário, escolher a violência não é algo fácil, mas difícil. As pessoas tendem a se afastar quando ocorre uma luta e não a entrar nela, todos lutando contra todos. A exceção seria somente quando, na multidão, há dois grupos de identidades antagonistas, como nas torcidas de futebol ou na Avenida Paulista. Outro mito é o de que lutas ou combates demoram a acabar, duram muito. Ao contrário, elas duram pouco, são curtas, duram segundos, no máximo poucos minutos, ao contrário do que aparece em filmes com lutas intermináveis. A imensa maioria de assassinatos e assaltos com armas letais consiste de uma ou mais pessoas atacando rapidamente uma pessoa desarmada. As exceções ocorrem quando a luta é circunscrita, não chega a ser séria ou se sabe que há salvaguardas que limitam seu agravamento, como nas brigas entre crianças, ou quando há grande disparidade de força entre os lados, mas nesse caso não há luta, há massacre, há punição. Collins, como vê Horkheimer, também não aceita incluir nem o Estado, nem a violência simbólica de Bourdieu em seu objeto, considerando um recurso retórico para tratar de um outro universo de questões. Critica Bourdieu por não distinguir o que é próprio das situações violentas, que são raras, que envolvem medo, tensão e até a emergência de pânico, das que envolvem violência simbólica, que são moderadas, livres de medo, sem confronto, altamente repetitivas, sem contingências situacionais e que nada têm de similar com a dinâmica dos confrontos violentos. Aqui, mais uma vez, o recorte do objeto define o viés da construção conceitual. Dizer que a violência é difícil e não fácil de acontecer só tem sentido quando se trata da violência do conflito interpessoal. Mesmo assim, entra em conflito com o que vem acontecendo na América Latina desde os anos 80 ou com o que a África vem experimentando antes e depois do processo de descolonização. Nesse sentido, parece que a abordagem microsociológica de Collins, ao abstrair a dimensão cultural da violência e os processos de aprendizagem que atenuam, agravam ou justificam o recurso à violência, seja em conflitos interpessoais, seja em conflitos coletivos, parece estar etnocentricamente construída para sociedades pacificadas, no sentido eliasiano. Isto é, aquelas em que a internalização do autocontrole foi um processo em geral bem-sucedido e complementado plenamente, para as exceções, pelo monopólio legítimo da violência pelo Estado. No entanto, são essas mesmas sociedades as que empreenderam no passado ou empreendem atualmente os principais conflitos violentos, as guerras em escala global. Como se uma coisa não dependesse da outra, como se a potestas do Estado não dependesse do controle da violência civil, o argumento de Collins é válido mesmo para essas sociedades apenas na condição de se abstrair do conflito coletivo, a violência estatal e a violência da estrutura social. O que fazer com os 13 milhões de vítimas da Primeira Guerra Mundial, com as 55 milhões de vítimas da Segunda Grande Guerra? As 120 milhões de vítimas de guerra do século XX constituem cerca de 2/3 de todas as baixas em guerra nos últimos 500 anos. Elas entram em qual conceito de violência? Como lidar conceitualmente com isso? O argumento de Collins de que os soldados participam de toda essa violência forçados ou com medo e que se beneficiam da distância social em relação ao inimigo para matar, me parece válido, mas não suficiente para resolver o quantum de violência em sociedades relativamente civilizadas, no sentido de Elias. Se a violência é normalmente evitada no cotidiano, por que os números da violência são tão altos? Só há perpetradores especializados em violência no balanço desses números? A insistência de alguns autores sobre o caráter abrangente e não restrito que uma teoria da violência deve ter
não partilha sempre os mesmos argumentos, mas geralmente enfrenta uma larga oposição. O melhor exemplo é a reação que o conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu despertou em muitos setores. Para estes, a violência física sempre será aquela que oferece um modelo extremo e o ponto de referência a partir do qual é possível pensar as demais formas de violência e sua relação com o poder. O mesmo tipo de reação se verifica em relação às postulações de Michel Foucault, quando este busca afirmar a dimensão criativa e positiva, e não apenas negativa, do poder e da violência. Em Il faut défendre la société, curso de 1976 do Collège de France, ele retifica sua hipótese de uma sociedade disciplinar generalizada para reconhecer na biopolítica a articulação das técnicas de disciplina com os dispositivos de regulação social que têm por objeto as populações através da governamentalidade. Ao buscar a genealogia da conexão moderna entre violência e protestas, Foucault abre um horizonte completamente novo de questões que envolvem as formas de violência e que deixarão para trás qualquer possibilidade de isolar conceitualmente a violência apenas nos conflitos interpessoais ou na agressão intencional interindividual, sem que isso não tenha maiores consequências teóricas. É no bojo da crescente produção sobre o conceito de violência que uma contra-reação ao que é percebido como uma sociologia da ordem, ou uma sociologia aliada do Estado capitalista, vem ganhando terreno nos últimos anos, como, por exemplo, no livro de Slavoj Zizek, Violence, Six Sideways Reflections, de 2008. Para ele, uma extensão do conceito de violência baseia-se fundamentalmente no argumento de que há um vínculo inextrincável entre poder, dominação, violência e estrutura social. Abstrair desse vínculo a violência física intencional, interpessoal ou coletiva teria o efeito de ocultá-lo e, por conseguinte, de produzir na análise um viés ideológico cujo efeito poderia também ser interpretado como uma forma de violência. Esse argumento, que vincula a própria ciência social com a violência, é desenvolvido principalmente pelo sociólogo holandês Willem Schinkel em seu importante livro Aspects of Violence, A Critical Theory, publicado em 2010. Após examinar com cuidadosa erudição e embasamento teórico o conjunto de problemas que a construção de um conceito de violência impõe à teoria social, Schinkel propõe-se a oferecer uma alternativa. Primeiramente, defende que a violência, como o pato lebre de Wittgenstein, não tem uma única dimensão, mas várias. Esses vários aspectos ou formas da violência se ocultam mutuamente. Quando um emerge, os outros se escondem. E não é possível ver todos os aspectos da violência ao mesmo tempo. Por isso, propõe o conceito de tríade violência para abordar aquilo que ele vê como sendo um único horizonte ontológico comum a todos esses aspectos. A violência como redução do ser. Ele, na verdade, incorpora aqui bem a análise heideggeriana. Mesmo assim, não aceita que essa construção se apoie em pressupostos humanistas e iluministas, que, a seu ver, ilusionam a análise com o compromisso implícito de que a violência possa um dia ter fim. Não é possível resumir aqui a original contribuição de Schinkel. Entretanto, o que fica patente, de qualquer modo, em seu extraordinário esforço teórico crítico, é que ele reconhece que o conceito de violência na teoria social incorpora necessariamente, além de um significado estendido, que abarca a violência do Estado e a estrutura social, a protestas, tal como já antecipara Johann Galtung há muitos anos, incorpora também a questão de a ciência social estar a performar também a violência, na linguagem e nas opções conceituais e de pesquisa que pratica. Seja como for, não creio que nós, aqui no Brasil, estejamos efetivamente engajados nessa conjuntura teórica que procura entronizar a violência como um dos principais tópicos da teoria social contemporânea, pelo menos não até agora.
Os poucos trabalhos teóricos produzidos entre nós nessa área temática estão, de modo geral, sob a influência de Bourdieu, Elias e Foucault. Mas as pesquisas empíricas seguem tratando a violência no seu sentido de senso comum, sem maiores problematizações e quase sem referências a essa literatura mais recente, que está problematizando o campo. Autores como Machado da Silva, Maria Estela Grossi Porto e eu mesmo temos preferido, cada um à sua maneira, tratar a violência não como um conceito, mas como representação social, como parte do objeto. É uma solução pragmática, sem dúvida, mas que tem a vantagem de não buscar fechar em um significado unívoco ou naturalizado os usos da violência na pesquisa empírica. Mas a enorme presença da violência no cotidiano das cidades brasileiras tende a carrear o sentido de volta ao senso comum, obrigando muitas vezes o pesquisador a ginásticas pouco teóricas para se fazer entender. Numa linha que pode encontrar afinidade com as questões de Wilhelm Schindler, tenho sustentado não um conceito de violência, que acho que não será, de qualquer modo, muito útil para a pesquisa empírica, mas o reconhecimento do caráter mais performático que constatativo dos usos que dela são feitos. Prefiro insistir no conceito de acumulação social da violência, através do qual a violência, sem deixar de ser uma representação social, comparece em seu triplo sentido de práticas representadas e acusadas de violência interpessoal, de violência estatal e de coercitividade da estrutura social, podendo vir a constituir uma causalidade circular acumulativa pelos agentes sociais e práticas que desempenham de tempos em tempos, como procurei mostrar em meus estudos sobre o Rio de Janeiro no século XX. Evidentemente, as práticas sociais representadas univocamente com violência podem ser desdobradas em escalas de gravidade e em conceitos menos polissêmicos, como conflito social, controle social, desigualdade social, agressão física, guerra e assim por diante, sem terem que necessariamente submeter-se a uma concepção única e consensual do que seja violência. Quando disse, na abertura desta conferência, que suspeitava que a violência é um conceito moderno e ainda em construção e que não fazia sentido buscar o seu significado no passado clássico, quis chamar a atenção para o que há de inacabado e ideológico nas tentativas de se capturar um sentido unívoco ou universal para a violência, especialmente quando esse sentido é fundamentado normativamente. Entretanto, pode-se constatar que o processo pelo qual vem sendo discutido nos últimos anos a questão da violência na teoria social aponta para uma radicalização do conceito, seja como a feita por Verworka ou Collins, seja tal como na proposta de Schindler. Seguindo até certo ponto uma linha filosófica pragmática, contemporânea, que busca interligar Wittgenstein e Heidegger, ele propõe, Schindler, um conceito forte e abrangente de violência como redução do ser, o que lhe dá a forma de uma escala que vai da coerção positiva e inevitável própria ao processo de socialização, à interação social e à ruptura de resistências à mudança social, até no limite aos aspectos mais negativos e incompreensíveis da crueldade humana. A seleção de uma dimensão, como em qualquer interação social, deixa todas as outras dimensões possíveis nos bastidores. O risco que corre a ciência social, ao preferir uma dimensão a outra do conceito nessa escala, é o de participar da violência, seja no plano normativo da escolha, seja nos efeitos de violência que pode produzir ou justificar. Encerro esta conferência advertindo que nela procurei exclusivamente apresentar os profundos dilemas envolvidos na temática contemporânea da violência e os desafios que se impõem ao seu tratamento na teoria social contemporânea. Pretendo prosseguir o exame dessas questões em meus próprios trabalhos. Obrigado, Banca. Não continua, tem uma pequena continuação formal. A banca me encarregou
comissão, que é dirigir uma questão, você, ou a conferência, qual é a conferência que foi feita. E a questão que eu quero dirigir a você tem a ver com aquele final da minha interpelação do seu memorial, né? E que você não descansasse em paz. Isso? Então, a banca desejaria saber quais são os seus planos institucionais, né, nessa nova condição atribuída de titularidade, né, na carreira universitária. Um personagem hoje, felizmente esquecido, disse uma vez que o futuro a Deus pertence. Eu gostaria e pretendo continuar o meu trabalho aqui no nosso departamento, nosso glorioso departamento de Sociologia, no programa de pós-graduação e no MEC.